como o Espiritismo explica o ponto da Bíblia onde diz: transformou a água em vinho e multiplicou os pães? Dá um seminário. Isso está no capítulo 15 e capítulo 16 da Gênese. Kardec escreveu uma obra que ela, na verdade, são 3 obras numa obra só. E é a Gênese, o caráter da revelação espírita, a Gênese e os milagres e as predições. E aí, nessa última parte da Gênese, dos milagres e as predições, ele analisa os milagres. Inclusive, ele analisa esse milagre, chamado o milagre da água e do vinho, e o milagre da multiplicação dos pães. Bom, a análise que Kardec faz lá é que é uma alteração química. Você pega a água e você faz uma composição nela, alterando, colocando carbono e as pontes de oxigênio, de hidrogênio, para poder compor um álcool etílico daquela água, se altera a composição e aquilo se transforma num vinho que você oferece para as pessoas. Então, do ponto de vista técnico, seria uma alteração, uma transubstanciação. Você tem uma substância e você transforma essa substância em outra, alterando os elementos químicos que estão dentro dela. Você promove uma reação química e essa reação química pode fazer esse tipo de coisa. Isso é como Kardec apresenta. Há pessoas que dizem, não, é uma ilusão que foi produzida. Assim como na questão da multiplicação dos pães, foi uma ilusão, não houve uma alimentação real e tal. Mas, por exemplo, na parte da multiplicação dos pães, nós temos uma evidência, porque ele pergunta para os discípulos, o que tens? Aí eles dizem, nós temos 5 pães e 2 peixes. E eram 5.000 pessoas. Aí ele pega os pães, ele vai partindo o pão, e o pão vai se partindo e as pessoas vão se alimentando e vai se multiplicando aquilo. E quando chega no final, o evangelista diz, e quando terminou, sobraram 12 cestos de pão. Não, se sobrou 12 cestos, não pode ter sido uma ilusão. A menos que o texto possa não ser exatamente o que aconteceu, alguém alterou o texto, mas a gente não está aqui para discutir a legitimidade do texto ou não, mas o texto diz que sobraram 12 cestos de pão. Então, se eram 5, não pode sobrar 12 cestos. O que indica que aquela transformação ela era real e objetiva. Esse milagre também está analisado por Kardec no mesmo capítulo da mesma obra, A Gênese. Eu chamaria, para ajudar a gente a interpretar esse fenômeno, uma pessoa que existiu no século XX e que produzia fenômenos impressionantes, que era Sai Baba. Sai Baba, que produzia as coisas com a mão, mexia com as mãos e as flores, as pétalas iam caindo das mãos dele, compunha matéria do nada. Ele tinha uma substância chamada vibhuti, que aquilo, como se fosse uma poeira dourada, um pó dourado, que ele fazia assim com a mão e o vibhuti ia caindo da mão dele. É um fenômeno típico de processo de aglutinação de matéria para transformação em outra. A vida de Sai Baba é cheia desses fenômenos, né? E o Cristo, evidentemente, também detinha essa faculdade de produzir essas materializações através das substâncias que estavam em seu derredor. Mas o mais importante de tudo isso é nós não nos prendermos nos aspectos dos milagres físicos de Jesus. Porque os milagres físicos que ele realizou não foram a melhor parte da sua vida. Os especialistas dizem que ele, em termos de ressurreição, ele fez 2 ressurreições extraordinárias. Uma foi a ressurreição de Lázaro, que estava 4 dias no sepulcro, segundo diz o evangelista João, e ele tirou Lázaro do sepulcro, e Lázaro voltou à vida. Há muitos que consideram esse, de todos os seus milagres, o mais extraordinário, a ressurreição mais incrível. Mas quando a gente analisa essas questões pelo lado da doutrina espírita, existe uma outra ressurreição mais forte do que a de Lázaro. É a ressurreição de Maria Madalena. Porque o que ele ressuscitou de Lázaro foi o corpo. E pouco tempo depois, o corpo de Lázaro voltou para o sepulcro.
e Lázaro experimentou a morte. Agora, se nós olharmos Madalena, ele não ressuscitou o corpo de Madalena. Ele ressuscitou uma alma que estava morta. E essa alma nunca mais voltou para a escuridão onde vivia. Então, esses são os milagres mais extraordinários. Aqueles que acendem vida dentro das nossas vidas. O milagre da multiplicação dos pães, dos peixes, da transformação de água em vinho, são fenômenos interessantes. Mas a mensagem de Jesus é que atesta que ele era o Messias. Esse é o ponto fundamental da sua passada na Terra. Não, na verdade, os fenômenos físicos que ele teria realizado. Porque outros homens também fizeram fenômenos físicos. Mas a transformação da humanidade, a mudança do pensamento da Terra como um todo, essa é a tarefa das almas extraordinárias. Então, sem desaconselhar que a gente estude essas questões, mas que a gente não deixe de estudar os aspectos comportamentais, educacionais, morais, que o Cristo deixou, que é esse que verdadeiramente nos liberta e nos leva para o mais alto.